Olá, meu nome é Tiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje nós vamos falar sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Isso daí é um assunto bem polêmico e também bem difícil de dizer, tá? Vou dizer algumas coisas, mas antes disso eu quero ler com vocês aqui a passagem de Apocalipse 1, no versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, o livro do Apocalipse ele começa com uma bem-aventurança, começa com uma promessa. Você é bem feliz, eu sou bem feliz ao ler essas profecias, ao conhecer essas profecias. Ou seja, Jesus está querendo nos dizer que é importante você conhecer as profecias do Apocalipse. Um outro paradigma que eu quero quebrar aqui em relação ao livro do Apocalipse é o seguinte: Deus que está no controle da história. Independente das pragas, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira, ou seja, não é o diabo quem controla a história, é Deus quem controla. Então nós não devemos ter medo do Apocalipse, nós não devemos ter medo das coisas que estão para vir. Nós não temos que ter medo. Se nós estamos em Cristo, não há o que temer. Não há o que temer. Agora, se nós não estamos em Cristo, logicamente que muitas desses juízos será derramado sobre nós também. Então, assim, se você ouve o que esse livro está querendo dizer, que Deus tem a dizer para você hoje, se você der ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo, você é um bem-aventurado. Você pode ser livre de muitas coisas que estão para acontecer. Ok? Então, assim, é isso que eu quero deixar bem claro. Jesus é o Cordeiro que comanda em tudo. E hoje também, assim, eu não quero entrar muito na questão teológica, porque se eu for fazer uma explicação teológica, eu vou demorar muito aqui nessa mensagem. Eu vou procurar ser bem direto aos sinais, mediante ao que está acontecendo. Algumas coisas eu não vou dizer o nome de propósito, tá? Justamente para os algoritmos também não complicarem ou bloquearem este vídeo, mas algumas coisas eu vou ter que deixar alguns códigos, mas vocês vão entender, ok? Antes de dar o início, gostaria que você se inscrevesse no canal, você curtisse e compartilhasse, porque isso é uma forma de você estar cooperando com a obra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe, chegue até mais vidas, beleza? Conto com você. Você já parou para pensar em qual tempo histórico que nós estamos vivendo? Mediante a palavra de Deus, pegando a palavra e tentando colocar ela dentro de um cronograma, dentro do que está para acontecer. A Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, ele é cheio de códigos, aonde à medida com que você anda com Deus, à medida com que você se conecta ao Espírito Santo, esses códigos começam a ser desvendados. E nesse primeiro vídeo eu vou citar algumas coisas ao qual Deus tem me mostrado, ao qual Deus tem me ensinado no decorrer da minha vida. E algumas outras coisas vou deixar para os próximos vídeos, que vai dar seguimento a algumas coisas que serão ditas aqui. E vai ficar algumas lacunas, mas nos próximos vídeos também eu estarei esclarecendo outras coisas. Bom, a palavra de Deus diz o seguinte no livro do Apocalipse, no capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para que matasse a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá, começando pelo cavalo branco. Você já parou para pensar que muitos do que nós assistimos, o príncipe vem de cavalo branco, os reis sempre se apresentam de cavalo branco, isso nos contos de fada, é muito interessante. Na abertura das Olimpíadas, um momento inesperado chamou a atenção: a aparição de um cavalo branco. Para muitos, essa imagem ressoou com a profecia bíblica do Apocalipse, que fala sobre o cavalo branco e seu cavaleiro, frequentemente interpretado como o anticristo. Segundo as Escrituras, esse cavaleiro trará inicialmente paz mundial, mas com intenções enganosas, promovendo uma nova ordem global com uma moeda única e uma religião única. Esse evento não pode ser ignorado. Aqueles que estão atentos aos sinais proféticos reconhecem que a mensagem é clara. Eles não se escondem mais. Está nítido. O líder descrito nas profecias surgirá como um salvador, prometendo resolver conflitos globais e unificar nações. No entanto, essa paz será uma ilusão, ocultando suas verdadeiras intenções de controle e engano. E chegou até aqui comente. Amém. O cavalo branco, ele é aquele que recebeu uma coroa. Ele não é Jesus, tá? Nessa parte, nesse contexto da história, nessa parte do livro de Apocalipse, não está querendo dizer de Jesus. Não é Jesus vindo, não. Esse cavalo branco, ele recebeu uma coroa. Foi lhe dado, ou seja, quem que permitiu que ele tivesse? O cordeiro que é digno de abrir os 7 selos. Então é ele quem está no controle de tudo. Sempre entenda isso. O cordeiro de Deus está no controle de tudo. E ele deu a ordem, ele que deu o poder, ele que deu abriu o selo para que saísse o cavalo branco, e o cavalo branco recebeu uma coroa. E muito interessante, ele tinha um arco com ele. E interessante que na nota de $1 tem 13 flechas. Por que será que na nota de $1 tem 13 flechas? Fica uma dica para nós pensarmos. Mas então, ele recebeu um arco e saiu vitorioso e para vencer. Nos últimos tempos, quem que você tem visto que recebeu uma coroa e que diz sair vitorioso para vencer, prometendo algumas coisas no mundo, ao qual faz ele se identificar com o anticristo? Ou seja, o cavalo branco, ele representa a chegada do anticristo. E o anticristo, há grandes promessas de que a paz mundial dependerá dele. Ele trará paz no Oriente Médio, na terra de Israel. Ele será aceito por aqueles ao qual rejeitaram Jesus, rejeitaram o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Libertador. E eles aceitarão uma certa pessoa como o Salvador deles, como o Messias deles. Ou seja, na época de Jesus, é muito interessante que os fariseus, eles esperavam ali um libertador político, alguém que viesse e livrasse Israel da opressão de Roma na época de Jesus. No entanto, Jesus ele não veio como eles esperavam. Jesus veio de uma maneira diferente. Agora, o falso Cristo, o anticristo, aquele que é contrário aos valores de Cristo, esse daí será aceito por eles. Esse daí vai ganhar o respeito da nação de Israel. E agora eu vou colocar aqui para vocês umas notícias de alguém que, no meu ver, tem grande respeito em Israel. Analisa comigo. Em 2018, Israel completava 70 anos. Guarda bem essa data. 2018, Israel completava 70 anos da sua fundação. E 2018, muito interessante que teve um certo presidente que mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso daí foi uma mudança
drástica, mexeu com muitas coisas, mas ele foi muito homenageado lá em Jerusalém. Por que será? Por que será que no terceiro templo já tem as moedas da oferta com o rosto de uma certa pessoa? Vou deixar aqui para vocês poderem estar vendo isso. Pesquisem, analisem. Será que essa pessoa é o anticristo? No meu entender, nós estamos vivendo a entrada do cavalo branco. Ok? Espero que vocês tenham me entendido. O próximo é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, a Bíblia aqui ela nos ensina que ele foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho, ele é aquele que vai aumentar os conflitos. Ele vai gerar mais conflito ao ponto de que na terra as pessoas não fiquem mais em paz, não consiga ficar tranquilo, porque quando não é uma coisa, é outra. E o conflito cada vez mais aumentando. Ele é vermelho, cor de sangue. Ele é vermelho, lembra Marte, deus da guerra. É muito interessante pensar nessas coisas. Lembrando que nós temos algumas duas de sangue para ocorrer nesse período. Interessante isso, né? Duas de sangue, cavalo vermelho, isso demonstra guerra. Isso demonstra conflito. Ou seja, com a entrada do cavalo vermelho, aumenta os conflitos, aumenta a desavença. Ou seja, grupos divididos ao ponto de se matarem uns aos outros. Não é isso que tem acontecido? Interessante que tem algumas notícias que eu vou colocar aqui para vocês. O ano de 2023 foi considerado o ano mais violento pós-Segunda Guerra Mundial. Muito interessante pensar sobre isso e analisar. 2024 também tem sido considerado muito violento. O que será dos próximos anos? Eu acredito que nós estamos às portas de ver a entrada do cavalo vermelho. Terceiro cavalo. O terceiro cavalo é o cavalo preto, que diz o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso daí mostra o quê? Escassez de alimento. É isso que mostra o cavalo preto. Se você prestar atenção no cronograma em si, cronograma bíblico, você vai entender que entrou o cavalo branco, logo disso aumenta os conflitos, certo? Aumentando os conflitos, começa a ter o quê? Escassez de alimento. Por quê? À medida que tem, isso é simples de olhar, à medida que aumenta as guerras no mundo, os valores das coisas sobem e diminuem, começam a ter escassez. Isso daí, um dos motivos é a guerra. Agora, outro motivo também que pode trazer uma escassez de alimento é as condições climáticas. Um exemplo, aqui no Brasil, se ocorre uma chuva muito forte no sul e destrói as plantações, podem ocasionar de ter uma certa escassez de alimento. Isso daí aumenta o preço dos alimentos e pode faltar certos alimentos, né? Isso daí por condições climáticas. Isso que eu estou dizendo somente da questão de chuva. Se você for olhar no mundo inteiro, o clima está doido no mundo inteiro. No mundo inteiro nós vemos o aumento de terremotos, o aumento de chuva, o aumento de frio, o aumento de calor. O calor no ano passado bateu recorde no mês de outubro. Muito interessante, no mês de outubro o calor bateu recorde. Tudo isso daí tem uma alteração no ecossistema da natureza. E isso daí vai gerar o quê? Vai gerar escassez de alimento. Uma das outras coisas que pode acontecer, e que se você ver, tem notícias disso, eu vou estar procurando deixar tudo aqui para você ver as notícias em relação a isso, para ver que não estou falando da boca para fora desse comparativo bíblico. Uma das coisas seria o quê? De repente, aí pode acontecer, nós temos no Brasil, né, mais cabeças de gados do que pessoas. Então, de repente, aí pode surgir uma notícia em que o gado ficou doente, teve uma doença no gado. E aí uma doença no gado vai ocasionar o quê? Não compre mais carne bovina. Por quê? Porque está doente, você vai acabar ficando doente e infectado. E isso daí é muito interessante pensar, né, sobre isso. Eles podem gerar uma escassez no alimento. Os animais podem ficar doentes e ter que serem abatidos e jogados fora.
Então não estamos longe de uma escassez, certo? Aqui está a notícia. Agora, o quarto cavalo. O quarto cavalo e tão esperado cavalo amarelo. Esse daí, né, é o cavalo amarelo, temido. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Bom, com a entrada do cavalo amarelo, vai ter uma amplificação das questões de guerra para morrer mais pessoas. Agora, vamos pensar o seguinte: nós estamos falando de coisas acontecendo uma atrás da outra, tá? Nós estamos colocando aqui num cronograma, ou seja, essas coisas vão acontecer de uma maneira que vai vir uma depois da outra e uma sendo consequência da outra. Ou seja, o aumento dos conflitos, o aumento da guerra vai trazer uma escassez. O aumento de uma escassez faz ampliar a guerra. Ampliando a guerra, nós podemos ter uma G terceira dentro disso daí, numa ampliação. Nós podemos dizer uma G terceira, entenda? O aumento da fome, como é no cavalo amarelo. Por quê? Escassez. Vários motivos. Como eu te disse, condições climáticas, condições da G terceira, condições da G terceira. Isso tudo pode gerar uma grande fome e uma nova PAN. E nós estamos falando de um entorno aí de morte de 2 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de 2 bilhões de pessoas. Eu puxei aí para ver mais ou menos quanto que a PAN anterior ocasionou de mortes. Não chegou a 2% da população. Nós estamos falando aí de em torno de 25% da população atual hoje, que é 8 bilhões de pessoas. De 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando de 2 bilhões de pessoas. Isso significa que a cada 8 pessoas, 2 irão falecer. Eu sei que isso é uma notícia forte, mas quem dá a ordem é o Cordeiro. O Cordeiro é quem abriu o selo. Ele é quem tem o poder e o controle na mão. Isso daí é o juízo de Deus sobre a humanidade. O cavalo amarelo faz parte do juízo de Deus sobre a raça humana. Desde que nós escolhemos pecar, desde que nós escolhemos rejeitar os valores celestiais, os valores do reino, o juízo está sobre nós. Então, arrependa-se enquanto é tempo. Então, nós estamos falando disso, dessa quantidade de vidas, dessa quantidade de pessoas. Isso que nós estamos falando somente dos 4 cavaleiros, fora das outras coisas que ainda hão de acontecer. Então, muitas coisas que vão acontecer. O juízo de Deus virá sobre a terra. É Deus derramando o juízo. Não pensa que o diabo está no poder, o anticristo está no poder. Não, nós não devemos temer o diabo nem ao anticristo. Nós devemos temer a Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem tem o poder na mão. Então, por isso que eu digo novamente, arrependa-se. Arrependa-se antes que seja tarde. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Porque isso significa que um dia Ele não estará perto. Um dia você vai querer buscá-lo e não vai encontrá-lo. Tudo isso que eu estou falando, agora vem uma parte muito séria. Isso é uma inferência minha, tá? Se as minhas contas estiverem tudo certo e a entrada do cavalo branco está se dando nesse ano e a contagem de tempo que agora não dá para que eu explique para vocês esteja correta, tudo isso que eu disse até agora da entrada dos cavalos, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, teria que se dar até o final de 2027, se as minhas contas estiverem corretas. Bom, outra coisa que eu quero pontuar, isso daí já é algo fora da Bíblia, mas eu quero pontuar aqui com vocês. Lembra das pedras da Geórgia? Era considerada as Stonehenge dos Estados Unidos. Essas pedras da Geórgia tinham ali uns mandamentos muito interessantes. Hoje vou focar somente em um deles, que fala que a população mundial não poderia passar de 500 milhões. Ou seja, se tem alguém que trabalha por detrás, trabalha por escuro, o diabo não trabalha sozinho, ele trabalha em parceria com o homem. Então, o diabo tem um grupo de pessoas específicos, alto escalão,
pessoas de poder que estão no olho de Horus, no olho da pirâmide. Esses aí, eles têm como alvo 500 milhões de pessoas no mundo. Então, se nós estamos falando de 500 milhões de pessoas no mundo, nós estamos falando de 7.500 bilhões de pessoas precisam morrer para que eles atinjam essa meta. E essa meta eles colocaram até 2030, na Agenda 2030. Nessa Agenda 2030, eles têm até 2030 para fazer isso. Ou seja, a maior parte das pessoas que você conhece irão morrer. É isso que eu quero mostrar para vocês, a realidade desse mundo, a realidade das coisas desse mundo. Se de fato essa cúpula existe, se de fato os donos desse mundo existem e eles têm essa meta, eles vão fazer de tudo para alcançar isso. E lembrando que Deus é soberano sobre todas as coisas. E, assim, se eles vão atingir esse número ou não, pertence a Deus. Mas sim, eu sei que na Bíblia fala da morte da quarta parte das pessoas da Terra e depois ainda da terça parte das pessoas. Disso daí nós já estamos falando mais da metade da população. Mais da metade da população da Terra. Então, algo vai acontecer. Nós temos chancela bíblica para dizer, algo vai acontecer. Então, qual é? E agora, o que eu faço para escapar disso? Primeiro, arrependa-se. Se você não tem levado a sério a sua vida com Deus, esse é o momento de você realmente se alinhar a Deus e levar a sério a vida com Deus. Lembra das 10 virgens? 5 eram loucas e 5 eram prudentes? Seja você prudente. Seja você prudente. Nos tempos de hoje vai ser muito difícil nós não cairmos no sono, mas ouça a trombeta, ouça a trombeta. A trombeta é a voz do Espírito Santo falando fortemente ao teu coração. Ouça essa voz e se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados para que você não fique aqui e tenha que encarar o juízo de Deus através do anticristo. Então é momento de se arrepender. É isso que nós precisamos fazer. O momento agora é se arrepender e buscar estar com a sua botija cheia de azeite. Não ficar adormecido com este mundo, porque este mundo vai ruir. As coisas desse mundo vão cair. Não pense, não crie falsas esperanças. Não estou aqui para te dar, para te aterrorizar, mas para te trazer um consolo. Jesus está voltando. E isso pode ser um terror para você ou pode ser um consolo para você. O consolo de Deus sobre a sua vida. Se Jesus está voltando, Ele vai te levar. E uma coisa eu te garanto, antes de tudo isso acontecer, antes de acontecer todas essas tragédias, Jesus vem nos buscar. Porque Ele disse que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então Ele vai abreviar esse tempo. E esse tempo já está se encerrando. Jesus está às portas. Está chegando a hora de ir embora. Se prepare, esteja pronto. Não durma no ponto. Jesus está às portas. Essas coisas vão acontecer, eu querendo, você querendo ou não. A palavra de Deus vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar, diz o Senhor. Então hoje, com isso que eu te disse, você vai ficar em paz ou você vai ficar aterrorizado. Eu sei disso. Mas fique em paz, na paz de Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Ele é quem está no controle. Não é o maligno, não é o diabo. É Deus que está no controle. Entenda isso. Pai, eu entrego essa palavra em suas mãos. Peço sua graça e sua misericórdia sobre nós, que o teu espírito de graça e de súplica seja derramado sobre nós, trazendo arrependimento genuíno e verdadeiro, para que realmente não venhamos encarar o juízo de Deus sobre este mundo. Mas assim como Ló foi tirado de Sodoma antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que nós venhamos ser achados dignos pelo sangue de Jesus de ser tirados desse mundo antes desse mundo ruir. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, assim como Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, que em nome de Yeshua HaMashiach nós venhamos nos arrepender com a pregação que vem do Teu Espírito Santo.
Em nome de Yeshua HaMashiach, te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo vídeo. Espero vocês.